Muito bem. Então, falando de neurotransmissor e neuromodulador, tá? O que que isso, como é que isso está ligado? Isso está ligado muito, a grosso modo, e no estado emocional, nas sensações, nos pensamentos, tá? Na aprendizagem, na memória do indivíduo. Então, tudo isso vem sendo desenvolvido e organizado na criança, tá? E aí vai ter que ver no idoso como é que estão esses neurotransmissores, esses neuromoduladores, né? Agora você está entendendo um pouquinho por que que o idoso tem essas alterações de comportamento, porque já não tem tanto neurotransmissor e neuromodulador, tá? Quem são? Proteínas. Hoje nós temos suplementos, tá? Que são extremamente importantes para a gente fornecer para pessoas que não conseguem comer tão bem, que têm dificuldade motora de mastigação, ou que têm uma disfagia mais moderada, eu consigo ofertar ou solicitar para a nutrição um suplemento que vai fazer com que as proteínas entrem naquele corpo e ele tenha mais neurotransmissores, ele vai se organizando mais com os neurotransmissores daquilo que a gente pode ofertar para ele, tá? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor essa relação, tá bom? Um dos mais importantes neurotransmissores, que chama neuromediador, está envolvido em comportamento, atenção, aprendizado e memória, é a acetilcolina, tá? Ela é produzida durante a fase REM do sono, que é a fase profunda do sono. Então, você pode dormir 8 horas e ter uma fase profunda de sono REM de 20 minutos. Você não dormiu nada, no sentido de você estar produzindo o neurotransmissor necessário para você ter atividades neurofuncionais durante o dia, tá? Então, o sono REM ele é extremamente importante em todos os momentos da nossa vida para que aconteça o quê? A produção da acetilcolina, tá? Então, a criança tem que dormir muito e o vovô tem que dormir muito para continuar nessa produção, porque senão vai ter um déficit de aprendizado, memória, tem trabalhos em experimentos com animais que mostram isso, tá bom? Claro que a gente não vai fazer isso com adulto, mas os trabalhos experimentais mostram isso nos animais, tá? A doença de Alzheimer está ligada a isso, tá? Então, 90% é a perda de neurônio colinérgico, tá bom? Então, uma importante informação. Perguntem como que o seu paciente, como, não quanto ele dorme. A serotonina, todo mundo já sabe que é o hormônio neurotransmissor, tá? Vai ter que ter um neuroreceptor aqui de proteína, que vai interferir no humor, tá? Então, tá ligado também ao apetite. Então, nas cirurgias bariátricas, a gente tem muita essa alteração, tá? Nós, fonoaudiólogos, sabemos da importância do nosso trabalho dentro da bariátrica, mas as pessoas com bariátrica não sabem, ainda não têm disseminado essa informação, tá? Então, a mudança de comportamento alimentar vai trazer alteração de humor, trazer alteração de apetite, e a alteração de serotonina leva até a suicídio, tá? Num grau mais extremo. Então, quando que ela é produzida? Na latência do sono, tá? Quando ela é produzida, não. Como é que ela pode ser organizada, melhor falando? Então, quanto tempo você demora para dormir? Tá? Tem gente que tem que ligar a televisão, tem gente que não demora para dormir, tá? Isso é um dado importante. Esse dado sugere que a serotonina pode ter um papel muito importante nessa indução do sono, tá? Então, a gente tem que investigar tudo isso, porque senão você vai trabalhar com um paciente mal-humorado, você vai trabalhar com um paciente chato, que não consegue fazer as coisas direito, tá? Porque ele não está fazendo as sinapses necessárias do córtex cerebral, tá? A dopamina
que está ligada na doença de Parkinson, a gente sabe, né, disso, tem a medicação, inclusive, para ser colocada nesses pacientes, que controla os níveis de estimulação do controle motor das áreas encefálicas, tá? Às vezes, o Parkinson está ligado à esquizofrenia, que é a liberação pós-sináptica da dopamina, tá? E a noradrenalina, que é um neurotransmissor relacionado ao estado físico e mental, tá? É o bom humor. Quando que a gente tem produção da mediação dos estimuladores da noradrenalina, tá? Então, a gente tem no sono REM, ó, de novo o sono aí, tá? A gente tem o nível de noradrenalina no sono REM é reduzido para você poder ter o sono profundo. Olha o equilíbrio que tem neurologicamente. Então, você diminui a noradrenalina, tá? E você aumenta a produção dos outros hormônios que vão deixar o seu dia bom. Por isso que é quanto tempo de sono REM, tá? E aí a gente tem essa liberação da noradrenalina durante o dia, para que durante o sono REM ela abaixe, tá? Também está ligada no processo de aprendizagem e memória, por isso que a criança tem que brincar, tá? Ela, eu tô cansada, agora eu vou para fono. Ótimo, você brincou, liberou a sua noradrenalina, agora tá com sono? Dorme 5 minutos, dorme. Agora vamos trabalhar, tá? Porque aí o que vai acontecer? Ela liberou a noradrenalina, ela está organizada para você poder trabalhar com ela, se ela dormir bem à noite. O GABA é só para a gente entender que ele é um anestésico. Então, a gente tem muito paciente pós-cirúrgico, né? E que demora, às vezes, nessa organização. Ele é um importante diagnóstico, por exemplo, de hipófise de esquizofrenia, quando a gente tem alteração do GABA, tá? Então, o Valium entra para ressaltar esse efeito, tá? E outros neurotransmissores que a gente tem por aí. O glutamato é o neurotransmissor do encéfalo, tá? E está ligado à memória. Então, existem algumas doenças que têm uma alteração do glutamato, que a célula autossuicida, ela se mata, tá bom? Então, a gente tem que saber entender como é que está esse glutamato em quem tem alteração de memória também, tá bom? Ele mata a célula de cálcio. Muito bem.